RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, amigos. Muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Nesta noite de domingo, sempre fechando a programação da RDC TV, você tem inteligência emocional, sempre debatendo esse assunto tão abrangente e tão importante nos dias de hoje e às vezes não tão explorado. Aqui a gente tenta justamente levar para você tudo aquilo que você precisa entender e saber sobre a inteligência emocional. No programa de hoje, comigo a Alessandra Gonzaga, que ela é Master Coach em Inteligência Emocional, idealizadora do Conexão IE e autora dos livros Conexões Inteligentes e A Voz do Self. Vamos conversar bastante com a Alessandra Gonzaga aqui, justamente para trazer a visão dela sobre a inteligência emocional, a própria programação linguística e outras novidades do meio. É claro, também trazendo toda a experiência da Alessandra no programa de hoje. Que você participa através do hashtag RDC Inteligência Emocional e também assiste o nosso programa através do Facebook da RDC, RDC TV Digital e também no Twitter, no próprio YouTube, toda a programação para você conferir não só a inteligência emocional, mas toda a programação. Alessandra, muito obrigado pela presença aqui no nosso Inteligência Emocional. Prazer te receber. Sei que você é uma entusiasta do assunto e tem experiência, muita experiência, inclusive internacional, para trazer para a gente. E eu gosto de questionar de cara, Alessandra, os nossos convidados, justamente sobre o nome do programa. O que é a inteligência emocional para você, para a Alessandra Gonzaga, que tem toda essa experiência para trazer e contribuir, compartilhar conosco? Olha só, pessoal, eu tenho a impressão assim que existem muitas definições, né, de inteligência emocional. E eu acho que a mais simples de todas foi dada pelo Daniel Goleman e já nos últimos livros ele foi refinando esse entendimento. Inteligência emocional é um conjunto de habilidades para reconhecer e regular emoções em si e nos outros. Então a base aqui é o reconhecer e o regular. Reconhecer em mim, regular em mim. Reconhecer em ti, regular em ti. Como é que eu regulo em ti? Aí a gente vai entrar na questão do relacionamento. Então eu só consigo regular a emoção do outro quando eu já tenho um relacionamento estabelecido, quando eu já me conheço e eu já me posiciono nessa troca de forma a conseguir também te regular. Então é uma arte fazer isso, conseguir reconhecer tudo o que existe de informação emocional e conseguir fazer a regulação para que o meu emocional não me controle, que de alguma forma eu consiga ter maior domínio sobre ele e não ele sobre mim. Né? Em síntese é isso. Eu gosto muito daquela situação da gestão das emoções, aprender a gerir nossas emoções, e aí tem várias máximas e até pressupostos da PNL que eu gosto de utilizar, que são os básicos, mas que talvez sejam os que mais expliquem. Por exemplo, e a gente até falava aqui nos bastidores antes de começar, cada pessoa é o que é devido à sua experiência de vida e faz o melhor que pode dentro do contexto que está inserida. A gente vem da questão da criação e os primeiros comportamentos que vêm através daquilo que a gente acaba absorvendo de pais, de professores, de colegas, de amigos. Diga o que você anda, que eu direi quem tu és, justamente em função, talvez disso também. É por aí, realmente, a gente trabalhar de uma forma, obviamente que ficou super esclarecida para a gente que você colocou, mas a gente trazer de que tudo começa a partir daquilo de informação que a gente recebe, como aí vamos me achar velho agora, num Winchester novo, que você coloca lá todas as informações? Eu acho que tem isso sim, a gente recebe muito do mundo, mas a gente não é tábula rasa, né? Então a gente também tem certos pressupostos e certas potenciais que a gente pode ou não desenvolver. Eu gosto de dizer que entre ambiente e genética, ou seja, entre o biológico e o adquirido, entre aquilo que tu veio e aquilo que tu consegue manifestar, é meio que 50-50. Então, existem pessoas com um potencial maior, por exemplo, de liderança. Porque elas, desde pequenininha, lá no parquinho, tu já sabe quando uma criança tem esse potencial, né? Ela manda nos outros, ela quer de alguma forma, ela comunica como é que a brincadeira vai ser feita. Mas é porque ela foi criada ganhando essa liderança ou ela vem com isso? Se fosse só a criação, a gente não veria diferença entre irmãos. A gente não veria diferença entre irmãos gêmeos também. É claro que o comportamento ele depende do ambiente, mas não somente do ambiente. Então a forma como a gente capta as informações e vai transformando elas para devolver para o mundo é muito de cada um.
Então existe um indivíduo em cada um de nós. E é claro que esse indivíduo, ele também faz parte de uma cultura, de um contexto, de uma idade, de uma época, de um país. Tudo isso nos influencia, né? Mas eu gosto muito também de pensar que a gente tem certas coisas que são como se fossem dons, são aptidões e que a gente tem que descobrir. Tem pessoas, por exemplo, tu desde pequenininho se devia ser falante. Sem dúvida. Sempre. Eu também, quando pequena, o pessoal dizia que eu ia ser advogada, né? Ah, essa daqui me chamavam de gasguita, né? Então, a minha vontade de me comunicar foi algo que se manifestou desde cedo. E eu não sei se isso tem a ver necessariamente com a criação. A criação vai poder te dar potencial ou não de desenvolvimento. Então, vai te dar a oportunidade ou não de falar numa peça da escola. De uma vez falando numa peça da escola, teus pais dizerem, nossa, como tu estava bem, aquilo te incentiva e te dá vontade de fazer mais. Mas só a criação não explica o nosso desenvolvimento. A forma como a gente trabalha internamente os estímulos externos é que também vai dizer se a gente vai mais para um lado ou para o outro. Então tem muito também da nossa capacidade de se conhecer e se modular a partir daquilo que a gente faz bem ou não faz tão bem assim. Quando a gente faz desenvolvimento de E, uma das necessidades primeiras para o trabalho de coaching é, de fato, saber o que eu sei fazer e o que eu tenho dificuldade de fazer. Eu sou uma pessoa que fala o que precisa ser dito com facilidade ou eu tenho, se uma pessoa for mais difícil eu já travo. Eu sou uma pessoa que vai lá e toma mais a iniciativa num novo relacionamento, num novo projeto, ou eu espero as pessoas me dizerem. Não que exista um bom e um ruim, mas existe assim o que eu consigo fazer bem. O velho pode ser bom ou pode ser ruim, né? O que eu consigo fazer com facilidade e o que eu tenho dificuldade de fazer. Então, é importante a gente se conhecer para poder avançar nisso. Agora, tem como, Alessandra, e aí te questionando até em função dessa nossa conversa inicial, uma criança, por exemplo, que ela não tem, por exemplo, a liderança e é tímida para peças de escola, para apresentar o trabalho, para ler a parte dela no livro. Na minha época era assim, não sei se ainda hoje é da leitura, agora cada um lê uma página, né? Na minha época isso era bastante que, aliás, é um exercício maravilhoso ler em voz alta. Né? Muito bom. E aí tinha uns que liam mais baixo, ou não quero ler e tal. Tem como a gente, evidentemente, através de um processo evolutivo de aprendizado, ensinar uma criança ou passar para ela confiança para que ela possa ter essa coragem desse que é líder. Olha, tu tá entrando no princípio do que faz a gente aprender ou não. O que faz uma pessoa aprender? Porque primeiro tem que querer, né? Isso. Tu já matou a charada. Então, assim, a gente comenta a história do cachorro ovelheiro. Sabe como é que eles escolhem um cachorro para ser ovelheiro? Pensa numa ninhada de cachorrinho. Todos eles ali, teoricamente, já são predispostos a cuidar de ovelha, porque a raça deles há muitos séculos cuida e ajuda os pastores com o pastoreio. O que faz naquela ninhada ali os caras dizerem, aquele ali sim vai ser um bom ovelheiro? O que tu acha que é o catch, né? E estudando, o pessoal diz o seguinte, que o cachorro ovelheiro que vai ser muito bom para treinar, para desenvolver, ele não pode ver uma ovelha. Porque se ele vê uma ovelha, ele sai de atrás. Então, se a gente traduzir isso, claro que a gente está falando de bichinhos, né? Não estamos falando de pessoas. Mas se a gente traduzir isso para nós, o que facilita o nosso aprendizado? O que facilita o nosso aprendizado é a curiosidade. Se tu não tem o desejo, a vontade de ir lá e acessar aquela novidade, eu, por exemplo, não sei falar em público, mas eu tenho uma vontade de falar em público, eu vejo alguém falando em público e fico, nossa, como eu queria poder fazer isso. Ali eu tenho um potencial de aprendizado. Agora, se falar em público é algo que para mim não brilha, não me dá vontade, eu não tenho o menor interesse de ver sobre isso, nossa, vai ser muito difícil aprender a falar em público. Então, é claro que tem uma combinação de treinamento e tudo ao que eu me dedicar horas fazendo, eu vou com certeza fazer melhor, né? Mas tem que, para essas horas acontecerem, eu preciso ter o interesse, a curiosidade. No próximo bloco a gente vai falar também, Alessandra, eu quero falar sobre o que é o Conexão IE, do qual você é idealizadora. No terceiro bloco a gente vai falar sobre a programação neurolinguística raiz e todas as diferenças que ela tem e que você traz para a gente essa contribuição desde lá de 1990. E também vamos falar sobre coaching, porque esse é um assunto que, além de ser polêmico hoje, até eu te questionava nos bastidores, antes de começarmos aqui, te perguntei, você acha que está banalizado o coaching? São dos muitos coaches que existem, e não é crítica a nenhum deles aqui, todos têm o seu potencial e as suas qualidades. Agora,
será que todos eles têm realmente a condição de interpretar uma situação, colocar a ferramenta adequada para alcançar determinado objetivo? É o que eu vou perguntar daqui a pouquinho para você. Lembrando que a nossa produção tem a Alexia Ventura e a Nina Chari, sempre aqui disponíveis, estão aqui na volta acompanhando, e legal que elas curtem o assunto, isso é muito bacana também. Walter Castanho, o Baroni, me fugiu, puxa, o Beto Tormes. O Beto Tormes está no Instagram, né, Beto? Tá lá no Instagram, tá bombando lá também, me acompanhando aqui nesse domingo à noite. Já voltamos com mais Inteligência Emocional, recebendo hoje a Alessandra Gonzaga, idealizadora do Conexão IE Master Coach em Inteligência Emocional. Já voltamos. Voltando com a nossa Inteligência Emocional nesta noite de domingo, fechando a programação da RDC TV este domingo e trazendo esse assunto tão importante. Recebendo hoje a Alessandra Gonzaga, Master Coach em Inteligência Emocional, idealizadora do Conexão IE e autora dos livros Conexões Inteligentes e A Voz do Self. Adorei esse nome aqui, A Voz do Self. Esse livro foi uma descoberta pessoal, sabe, Fabiano? Muito legal. Eu fiz esse livro, eu estava fazendo psicologia, porque eu fiz o mestrado em psicologia e depois eu fui para a faculdade de psicologia. Eu fiz tudo virado. Vou repetir no ar aqui, era a minha segunda alternativa, era jornalismo e psicologia. Eu adorava também, já desde a época. Mas tu sabe que na vida passada eu fui... me completou, viu? Mas a tua formação em jornalismo, a minha primeira formação foi jornalista, também fui de comunicação social na URGS. E eu digo que eu fui primeiro aprender a comunicação verbal, para depois me interessar pela comunicação não verbal. Mas a gente não saiu da comunicação, a gente continua interessado em comunicação humana, em como as pessoas, o que elas dizem e o que elas não dizem, o que há por trás do que elas não dizem, né? Enfim. E é bacana também que esse lance da comunicação com a psicologia, com a própria programação neurolinguística, porque o que adianta ter esse conhecimento todo se não puder compartilhar? Com certeza. Né? Não puder passar para as pessoas o que a gente aprende, o que a gente aprendeu, o que a gente vai aprender, porque acho que aí está o segredo, né? O nosso mundo está tão cheio de egoísmo, e talvez por isso que as coisas estejam do jeito que estão. Talvez as coisas mudem a partir de agora e a gente tenta, né, de uma forma mínima, contribuir e fazer a parte isso. da gente, né? O que é o Conexão IE, Alessandra? Então, a gente chama de A Conexão IE, né? A Conexão IE é a nossa empresa, é a nossa organização, e a gente tem ali um conjunto de ferramentas para avaliação, treinamento e desenvolvimento de inteligência emocional. E a gente faz isso com instituições de ensino, então as instituições que a gente tem parceria, Universidade La Salle, a Unicinos, e a gente faz também cursos abertos com professores da área, com professores mestres e doutores. Então o que a gente procurou com a Conexão IE é, de fato, criar uma conexão acadêmica, ou seja, com base teórica, com base empírica também, nas universidades, nos cursos de formação, em torno da inteligência emocional. Agora, esses processos todos são em cursos, existem também alguns cursos abertos, vivenciais abertos, e também com imersão ou não? Também a gente faz cursos abertos, cursos de imersão in company também, então as empresas também contratam a gente para fazer. Suas equipes. E levam as equipes e a gente faz ali in company, ou a gente faz também em locais que a gente loca para fazer os treinamentos. Para contextualizar para daqui a pouco quem não sabe, imersão é quando você entra num local específico, muitas empresas fazem em hotéis, entram num dia X, ficam lá o dia todo e tal, e passam lá 3 dias, 4, 5 dias dentro de um local, né, fazendo esse treinamento, tendo esse novo conhecimento. Como é importante, né? Quando ele é assim. Total, eu gosto de fazer assim, a gente prefere fazer não mais do que 16 horas de alguma forma envolvido. Porque quando tu começa a trabalhar inteligência emocional num treinamento, eu digo que as pessoas cansam de uma maneira diferente. Não é aquele cansaço de passar slide, é um cansaço de pensar o tempo todo como você se sente a respeito de. E esse exercício de acessar de forma cognitiva o teu emocional, isso te deixa cansado, te dá um cansaço. A gente mexe lá dentro. Mexe, e é interessante que depois de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, a pessoa diz, olha, agora sim caiu uma ficha, sabe? Sim, porque demora um tempo para aquilo ser processado internamente. Embora o rush seja na hora, o efeito é de médio e longo prazo. E qual é a especialidade, se é que dá para dizer assim, ou qual é dessas alternativas que você colocou, desses produtos que vocês têm, que é o que mais chama atenção hoje, que mais as pessoas procuram? É uma formação? É conhecer?
Qual é aquilo que é mais procurado? Tem 2 produtos que são os nossos campeões. A gente está na 31ª turma já de liderança e inteligência emocional. Então, é no contexto das organizações, como é que a pessoa que tem uma equipe de trabalho... Porque o líder é todo gestor de pessoas... É um líder, né? E o vice-versa. Então, se você lidera uma equipe, você tem que gerir as pessoas. Então, como é que eu faço, tento uma equipe de trabalho para conseguir lidar com os dramas humanos? Como é que eu faço se alguém me diz que tem um filho doente em casa? Como é que eu trago isso para o trabalho? Como é que eu faço se uma pessoa falta ou se uma pessoa agride um colega verbalmente no meio de uma reunião? Então, esses dramas humanos em torno do trabalho e especificamente o papel do líder é uma coisa que tem vendido muito. E a segunda coisa que está vendendo muito é a formação em coaching. E aí eu acredito que existem diferentes fatores aí que estão... Por que está o pessoal procurando tanto formação em coaching? Eu tenho a impressão que é porque não dá mais para deixar as nossas dúvidas existenciais debaixo do tapete. Então, o ser humano de 2018, a partir de 2010 por ali, com a velocidade das informações que a gente lida, com a quantidade de mídias que a gente lida, com a sensação de que eu posso ter muitas escolhas, eu preciso ter com quem dividir isso. Então, o coaching cresce porque cresce a nossa necessidade de refletir sobre a vida e de ter alguém para te dar um apoio nisso. Antigamente, eu, por exemplo, sou do interior, a gente sentava na frente de casa, chegava umas 6 horas da tarde lá no Alegrete. E aí, o que ia se fazer 6 horas da tarde? Ia se falar da vida. E a gente ia sentar, tomar um chimarrão e falar da vida. E falar da vida não era falar de política, nem de futebol, era falar de histórias da família, de dilemas de família, de coisas que você poderia fazer ou não. Hoje em dia a gente não tem um lugar para isso, para a gente se posicionar. Será que o que eu estou fazendo é o que eu gosto de fazer? E se eu não gosto de fazer, como é que eu faço para gostar? O que eu faço para mim? O que eu faço para as pessoas da minha família? Como é que eu lido com os meus colegas de trabalho? Então, esses dilemas que antes as pessoas conseguiam deixar isso de lado e ir tocando a vida, a gente não está mais conseguindo deixar de lado. É porque hoje a vida é muito rápida, em primeiro lugar, né? E eu gosto muito de falar da valorização do tempo. E se fala isso em todos os cursos, do seu presente precioso, que é o hoje, que é o agora. E só que nesse hoje e no agora tem todas, como você disse, esse leque de opções digitais, não digitais e compromissos que nós temos, que às vezes nos impedem esse período aí que é tão rico e talvez um momento de grandes aprendizados. Que a gente vai ouvir primeiro da família, o pai, o avô, aquele que viveu mais que você, que passou experiências diferentes, mas que ao mesmo tempo não está acompanhando essa evolução toda digital, essa evolução toda de tecnologia. E os dramas teus em torno do trabalho, né? Que tudo mudou, né? Os dramas de ontem não são os mesmos de hoje. Não são. E os próprios dramas profissionais. Porque o coaching, como é que ele nasceu? Tu comentou que a gente ia falar do coaching, Exato. né? O coaching nasceu lá na década de 40, 50, é um troço muito antigo, né? Depois, quando chegou o Blanchard com a liderança situacional, ele já dizia que todo líder, quando ele está desenvolvendo uma pessoa no trabalho, ele está fazendo a liderança coach. Então, ele está, de alguma forma, acompanhando o desenvolvimento de outra pessoa, fazendo a facilitação desse desenvolvimento. Como é que isso se transformou nessa epidemia aí de coaches novos? Coach disso, coach daquilo. Eu acho que é uma necessidade que a gente tem de individualizar o desenvolvimento. A gente não se sente mais representado em grandes turmas. A gente vai lá, faz uma grande turma e em seguida a gente tem questões nossas, pessoais. E aí o coaching vem para endereçar isso. O indivíduo ganhou muito espaço nos últimos anos, para o bem e para o mal, né? Exato. Então a gente está mais necessário de se colocar em alguma posição dentro de uma caixinha de eu gosto disso, eu não gosto disso, isso me representa, isso não me representa. E aí o coaching vem para endereçar essas necessidades individuais, né? Até, talvez saindo um pouco do assunto, mas dentro do assunto, eu acho que e falo isso, e até escrevi um artigo dia desse sobre isso nas minhas redes sociais e no meu site, fabianobrasil.com.br. Fiz uma mídia aqui do meu site. Tá certo. Que é sobre essa falta de tolerância que nós temos hoje nas redes sociais, principalmente, mas isso também é geral. Que se a Alessandra vai lá e fala que inteligência emocional é bom, vai ter o cara que acha ruim que vai ficar lá. Isso. Né? Vai ter um hater lá. Colocando, vai ter o hater dizendo que não, blá, blá, blá.
E essa intolerância, eu acho que ela está muito ruim hoje em dia. Está muito ruim. Tanto futebol, política, religião, opção sexual, tudo, todo mundo tem opinião e é dono de si, que se você não é do meu time, pronto, você não presta. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão querendo se rotular dentro de alguma coisa para que não sejam chincalhadas, xingadas ou rotuladas disso ou daquilo. Só que tem aqui na nossa redação, no Canto do Café, tem uma frase muito legal que é: não pense que você está dentro da caixa, pense que não tem caixa. Coisa boa, né? Sem caixa fica muito melhor essa vida livre, né? Então, talvez aí seja algo que nós que trabalhamos e que gostamos desse assunto, que é tão abrangente, que é a inteligência emocional, venhamos a trabalhar até publicamente, né? Para que as pessoas possam se conscientizar que, poxa, daqui a pouco o meu irmão é de um jeito, eu sou de outro, não quer dizer que ele esteja errado e eu esteja certo. E mais do que ser de um jeito ou de outro, até estar de um jeito ou de outro. Porque a gente muda de humor muito facilmente. A gente tem que se dar conta que a forma como a gente se sente vai modificar o teu comportamento. Então, se eu estou de mau humor, é muito provável que eu não vá escutar direito meu filho, que eu não vá conseguir fazer bem uma tarefa, que eu não vou achar soluções para minha vida, né? Se eu tiver muito positiva, para não acharem que eu sou muito poliana aqui, se eu tiver com um óculos cor-de-rosa apaixonada, eu vou comprar aquele carro em 60 vezes desempregada e vou pensar, não, mas tudo vai dar certo, nada vai dar de errado. Porque eu também não vou conseguir ver os riscos disso. Então, a forma como a gente se sente modifica a nossa forma de pensar e de agir. Por isso que é tão bacana a gente parar um pouquinho para pensar antes de fazer qualquer decisão. Como é que eu estou me sentindo a respeito disso? O como estar se sentindo e o que estar pensando a respeito disso é tão importante como o que eu vou fazer a seguir. Né? Esse mundo interior tem que ter espaço na nossa vida. Sem dúvida. Bom, pessoal, agora a Alessandra falou esse negócio de estar ou não de um jeito ou de outro, né? O pessoal fala, o Fabiano tem 15 óculos, 30 óculos. Não, é que ele muda. Depois já estava azul, agora está preto. E aí tem o laranja, tem o vermelho, tem todos que eu utilizo conforme o meu humor. Pronto. E não quer dizer que seja gremista ou colorado também, né? E as meninas ficaram tão... e os nossos câmeras entusiasmados com o assunto que elas vieram me avisar que faltava um só por esse bloco. Se passar, elas me avisam 5, 3 e 1. Agora eu um só. Olha só como passou correndo, coisa boa. Feliz, é sinal que elas estão realmente curtindo aí o programa. Bom, vamos lá então para o intervalo. Você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional e podem colocar, você que está assistindo no Facebook, na nossa live, no perfil da RDC TV Digital, no oficial lá, pode comentar embaixo que todos os comentários eu estou lendo e na medida do possível a gente vai respondendo. Muito obrigado pela participação também. Já voltamos com o terceiro bloco do nosso Inteligência Emocional deste domingo. Voltamos com o terceiro bloco do nosso Inteligência Emocional neste domingo, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, para 27 municípios no estado do Rio Grande do Sul e redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, no Instagram, tudo você encontra informações sobre a nossa RDC TV, fechando a programação deste domingo com o nosso Inteligência Emocional, que recebe hoje a Master Coach em Inteligência Emocional, idealizadora do Conexão IE e autora dos livros Conexões Inteligentes e a Voz do Self, Alessandra Gonzaga. A gente falava ainda no terceiro bloco, no segundo bloco, sobre o Conexão IE, só que no fim a gente acabou, é assim que é legal, né? Entramos para um outro assunto a partir daquilo que o Conexão IE realiza. Mas como é que foi toda essa história e como chegamos até aqui, Alessandra Gonzaga, Master Coach em Inteligência Emocional, autora de livros desse assunto tão interessante e principalmente com esse projeto, né? Esse projeto que é uma realidade, que é o Conexão IE. Que legal, né? O Conexão IE ele nasceu nos anos ainda, final ali de... Início de 2000 já começou ele. A gente tinha nessa época uma consultoria de gestão de processos, eu e o Marcelo do Carmo, né, meu sócio, e a gente fazia muitos relatórios de gestão e trabalhos de redesenho de processos em empresas brasileiras, no Brasil inteiro. E naquela época eu já estava começando, eu fazia um MBA em gestão empresarial e eu me lembro que me chamou muito a atenção numa aula específica lá do MBA, alguém falando sobre desenvolvimento de lideranças. Na época a gente não falava em coaching ainda, a gente falava em desenvolvimento de líderes, era assim que se chamava na época. Aquilo me chamou muito a atenção e eu resolvi fazer um mestrado em psicologia. E aí eu antenada na época com o que havia já de mais interessante na área de liderança, o tema da inteligência emocional já tinha caído na minha mão por um livro do Goleman,
que chamava-se Trabalhando com Inteligência Emocional, um livrinho azul dele lá. E eu digo, nossa, mas isso aqui faz diferença. De fato, o líder que tem inteligência emocional tem que fazer diferença. E fui no mestrado atrás disso. E aí a primeira escola que eu me certifiquei, eu chamo escola porque são linhas de pensamento em torno da inteligência emocional, foi em 2008 na Universidade de Yale, num teste chamado MISKIT, que o nome dele é o nome dos autores do teste, Meyer, Salovey, Caruso, Emotional Intelligence Test. Esse teste mede o teu quociente emocional. Então, já naquela época se dizia, já a partir do Goleman, que popularizou esse conceito, e a partir desses professores, que o quociente emocional fazia muito mais diferença para o sucesso de alguém do que necessariamente o quociente intelectual, ok? Né? Então, que o quociente emocional fazia diferença para os que já estavam no topo. E é isso mesmo, a gente percebe isso, né? Tantas pessoas que se demitem dos seus chefes, né? Que não aguentam uma pessoa que trabalha ali, ou mesmo quem está sob um chefe mais interessante, mais legal, que diz, nossa, eu adoro estar aqui, eu até nem ganho muito, mas como é bom trabalhar com fulano, né? Então, de fato, a liderança, quem está do teu lado e os teus colegas, hoje em dia com equipes multifuncionais, fazem muita diferença para o teu trabalho render ou não render, né? Existe aquela listinha que é popular, né, na internet, o líder e o chefe. Isso, exatamente, a diferença dos dois. Então eu estava muito interessada por isso. Nessa época, a gente já tinha ido no primeiro Congresso Mundial de IE. Em 2007 para 2008, ou seja, 10 anos atrás, ainda se tinha muito interesse em como medir a inteligência emocional, de que maneira eu avalio a inteligência emocional. Esse teste MISKIT, ele é aceito no mundo inteiro, ele já foi aplicado em universidades do mundo inteiro, foi de fato uma excelente base para começar a trabalhar a IE. Com o passar dos anos, a Conexão IE foi fazendo, de fato, conexões com escolas de inteligência emocional do mundo todo. Hoje a gente faz parte de uma equipe de professores globais de inteligência emocional, que é o Emotional Intelligence for Training Research Institute, é um instituto de treinamento e pesquisa de inteligência emocional. A gente representa o EITRI Brasil, né? Quem quiser ver mais pode ver lá no nosso site, conexãoie.com.br, tem a história lá do EITRI, né? E depois, nos últimos anos, já no ano passado, eu fiz a última formação que eu senti que estava faltando, que era em cima do modelo do Daniel Goleman. Porque o Daniel Goleman se associou com a Universidade de Harvard, alguns professores de Harvard, em especial o professor Boyatzis, e eles desenvolveram uma ferramenta que mede competências sociais e emocionais. Então, eles dizem que é inteligência emocional e social. Na verdade, toda a parte interpessoal da IE, eles vão chamar isso de inteligência social. Ou seja, como é que eu interajo contigo? Como é que eu, de alguma maneira, capto informações do ambiente? Que consciência social é essa que eu tenho, né? Então, a gente fez essa última certificação, que é uma avaliação 360 graus de inteligência emocional. Então, aí a gente fez um tripé de inteligência emocional lá na Conexão IE. Inteligência emocional por aptidão, que é o modelo do MISKIT, que te dá uma ideia dos seus processos mentais em torno das emoções. Inteligência emocional no sentido de aprendizado, de desenvolvimento contínuo, que é o que o EITRI fornece, com todos os cursos que tem de desenvolvimento, e inteligência emocional como base da inteligência social, que é a premissa do modelo do Daniel Goleman. Então, hoje em dia, a gente está ali antenado com essas diferentes vertentes, né, da IE. Essas variações que acabaram chegando e que são importantes de estarmos divulgando. Porque tem muita gente que utiliza justamente para vários pontos, né? A gente falava aqui de algumas formações que são direcionadas mais para o foco do trabalho, da venda específica, da vivência pessoal, familiar, depois da questão da criação, enfim. São várias vertentes que pode se utilizar, mas aí vem a parte importante que é do coaching com formação em PNL, em Programação Neurolinguística, para saber onde colocar determinada situação conforme o coach ou o seu interlocutor está precisando de uma ajuda, de um atendimento, de um aconselhamento. É isso que a gente estava falando, né? O que as formações agora de coaching a gente tem que tomar atenção? É claro que qualquer pessoa que tenha desejo de se desenvolver, se você tiver um colega, um amigo que é coach e que você queira fazer um trabalho, eu não vejo mal nenhum nisso. Eu não vejo mal nenhum em você se investigar e se conhecer. Onde é que eu acho que é um problema? Há um problema quando você entende esse processo de investigação como uma profissão nova.
Então tem muitas pessoas que investem muito dinheiro para entrar numa profissão depois de um final de semana ou 2 de envolvimento. E isso eu acho muito ruim. Eu acho ruim primeiro porque não dá para ganhar a vida assim, não se você fizer um trabalho sério. Se você realmente vai fazer um trabalho sério de coaching, você vai ter que investir nos teus estudos por mais tempo, você vai ter que ter poucas pessoas para poder dar um bom atendimento para elas, e você vai ter que entender o que está vindo dessa pessoa para poder desenvolvê-la. Então, eu acho muito, assim, uma fábrica de ideias malucas que as pessoas saem às vezes, eu vou fazer essa formação, eu estou pronta para sair ajudando qualquer um, né? Não, não é bem assim. Vai estudar mais, vai aprender mais que tu vai conseguir. Agora, tem muita gente que faz também coaching para se conhecer. E aí eu acho fantástico. A gente deveria, sim, ter menos medo de se investigar e de saber, afinal de contas, qual é o teu melhor eu. Como é que tu consegue se colocar melhor no mundo. Quais são os teus entraves, enfim. Então... eu gosto muito de abordar, quando faço workshops, que é o que eu mais gosto de trabalhar, e principalmente em company ou em grandes grupos, é justamente isso, é primeiro buscar o que a pessoa entende dela, quais são os seus medos, as suas virtudes, aquilo que ela considera que precisa trabalhar para aprimorar, né, para melhorar dentro da sua vida, porque eu acho que é mais importante, primeiro, esse autoconhecimento de cada um, para depois estar pronto para... principalmente receber mais informação, senão vai confundir tudo. E eu acho que é o legal desse processo em company, e também porque a gente ouve outros relatos, principalmente, não sei se você concorda. E aí você vê, puxa, mas o meu problema não é tão grande assim, isso, vendo aquilo perfeito. Que a outra pessoa tem, né? Perfeito. Não tem problema nenhum, na verdade. Eu não tenho, às vezes nem as pessoas até pensam, não, eu vou lá porque eu tenho problema. Às vezes não tem problema nenhum. Eu fui procurar... o conhecimento sem ter problema algum na minha visão, mas vi que tinha vários pontos a melhorar. Sim, perfeito. Só que, e é isso que também acaba sendo quase que uma situação comum, as pessoas, eu não vou lá ver isso porque eu não tenho problema para resolver. Aí que tá ruim, né? Mas tu sabe que assim, é interessante porque a gente não deveria se pôr a necessidade de ter um problema quando a gente fala dos nossos sentimentos. Tem uma ideia que eu acho que é legal de deixar, que é a seguinte: toda vez que tu verbaliza uma situação, seja uma reunião de trabalho, seja uma decisão que tu tenha a tomar, seja qualquer coisa que esteja te perturbando, que tu tá ruminando os teus pensamentos e que tu colocou aquilo para fora, tenha certeza que já vai ficar menor só de ter posto para fora. Porque a gente, na cabeça da gente, a gente dá 1000 voltas numa situação que às vezes é desse tamanho. Mas ao verbalizar, você dá foco para aquilo. Então, muito do coaching é para organizar esse material interno. Assim que eu coloquei para fora, ele já está mais fácil de ser administrado, né? Não, e sabe, Alessandra, que você fez... Eu vou falar aqui porque eu acredito que é uma técnica utilizada em muitos cursos de vivenciais de inteligência emocional, baseado em técnicas de PNL, em ferramentas de PNL, que é o DIADO, que é aquele onde as pessoas expressam, aí se cria, né, qual vai ser a temática disso, e as pessoas falam de seus problemas, de suas angústias, ou aquilo que tem que melhorar para pessoas desconhecidas. E aí a gente sempre coloca, puxa, agora imagine por que você não fez isso antes com pessoas da sua confiança que você convive, talvez diariamente, ou familiares que você confia, mas... naquele momento acaba falando tudo isso para um desconhecido, que até então era desconhecido. E que fica mais fácil de fazer até, porque a pessoa sente que aquilo ali é como se fosse uma exceção, né? Sim, vai dali e vai sair, não vai tomar caminho para chegar no ouvido de alguém e tal. Tu sabe que tu tocou num ponto muito interessante. Nos últimos cursos que a gente tem feito, o último curso que a gente fez agora de liderança e na Unicinos, eu me toquei disso. Existem certas coisas que a gente aprende no grupo, né? Então, claro que tem coisas que você aprende sozinho, tem coisas que você aprende como casal e tem coisas que a gente aprende muito melhor em grupo. A própria energia do grupo ao trazer um tema potencializa alguma espécie de aprendizado interno por estar sendo trocado ali.
Não necessariamente com uma condução fantástica nem nada, é por ter outras pessoas vivenciando aquilo. Vou te dar um exemplo. Surgiu num treinamento uma dificuldade em torno da assertividade, de conseguir dizer o que tem que ser dito, mesmo que seja duro para alguém, né? Mas que eu tenha que dizer e comunicar as minhas necessidades para alguém sem parecer arrogante, sem parecer agressivo e tudo mais. Nossa, bastou um dar um exemplo, vieram mais 5. Ou seja, tu tem a sensação que todo mundo está esperando, né? Quem é que vai ser o primeiro? Depois vem. Impressionante. Todo mundo sentia aquela necessidade ali. E aí bastou um verbalizar para os outros se sentirem encorajados. Eu também tenho essa dificuldade, para mim também é muito difícil. Então, é bacana como dá para a gente aprender em grupo. E o coaching pode ser feito de forma sistêmica quando ele trabalha questões de grupo. A gente faz isso em organizações, em empresas, né? Eu sei que tem gente que faz também com grupos independentes, mas o nosso trabalho lá na Conexão IE é fazer isso em organizações. Que legal, muito bacana e é legal quando a gente pode falar um pouquinho, sem falar tudo, do que acontece dentro desses treinamentos, desses cursos, porque me dá vontade, por exemplo, de voltar lá para tanto vivenciar quanto conduzir, é muito bacana. Legal. Alessandra Gonzaga, nossa convidada de hoje, ela que é do Conexão IE, aqui no nosso Inteligência Emocional, falando exatamente sobre esse assunto tão abrangente nesse final de domingo. Intervalo, já voltamos já para o bloco final do Inteligência Emocional, fechando a programação de domingo aqui da RDC TV. Voltamos com o último bloco do nosso Inteligência Emocional neste domingo, com produção de Nina Chari e Alexia Ventura, equipe técnica com Walter Castanho, Beto Tormes e o nosso Barone na central da nossa suíte. Bom, estamos recebendo a Alessandra Gonzaga, Master Coach em Inteligência Emocional, idealizadora do Conexão e autora dos livros Conexões Inteligentes, esse nome que eu adorei, A Voz do Self. Nesse último bloco, Alessandra, eu gosto de falar do coaching e ao mesmo tempo já direcionar para que as pessoas que estão em casa nos assistindo possam utilizar de alguma forma tudo que elas viram e ouviram, de forma de que alguma coisa que elas possam, praticar em casa já mesmo, praticar lá agora, acompanhando o final do nosso programa. Tá, legal, vamos falar. E aí eu vou com você, porque a gente falou bastante aqui sobre como nasce essa questão daquilo que está incrustado no nossa programação inicial e depois que é possível ressignificar, que foi uma palavra que nós não falamos hoje durante o programa e que eu quero trazer agora. É possível ressignificar, e de que forma, para quem está em casa, ressignificar sentimentos que daqui a pouco eu tenho e não gosto, hábitos que eu tenho e não gosto, comportamentos que depois se transformam em hábito, que foram colocados sei lá como, mas que eu quero tirar da minha vida? É possível tudo isso? É possível. E o passo principal, o primeiro deles, para que isso possa acontecer, eu diria que já é até metade do caminho, é a consciência disso. Então, enquanto eu não sei o que eu tenho de hábito recorrente, eu vou continuar tendo esse hábito. Agora, quando eu me dei conta que tem uma maneira de eu agir, uma maneira de ser, que ela se repete e que é um comportamento que nem sempre eu gostaria de repetir, aí eu tenho um ponto de inflexão. Aí eu posso, de alguma maneira, ressignificar. Tem uma nova abordagem que a gente tem feito, que é em torno da agilidade emocional, que é uma gestão de inteligência emocional, uma espécie de gestão 2.0 da IE, né? Com o speed, assim, né? Então, essa inteligência emocional ágil, o que ela precisa? Ela precisa entrar em contato com o material emocional e, em seguida, se afastar. Ou seja, eu não deveria ficar mergulhado naquele sentimento. Se eu estou triste, por exemplo, eu não vou ficar chafurdando nessa tristeza. Eu vou observar a tristeza. O que a tristeza me faz fazer? Mas eu preciso brincar um pouquinho com isso aí, porque é recorrente. As pessoas, quando estão tristes, tendem a ouvir músicas tristes. Isso, e aí ficam ali, tristes, né? Deixa eu sofrer com isso. E a tristeza é uma das emoções mais grudentas, como eu digo, né? Porque ela tende, quando ela chega, ela diz assim, eu vim para ficar. Eu não tenho nada mais para ti na vida, a vida agora é triste. Eu te dou uma notícia, a vida é triste. E se eu não convido a tristeza a sair, ela fica. Então, uma das partes importantes para a gente ressignificar é a gente se dar conta desse contato, ou seja, eu estou triste, é o começo, né? E o que a tristeza me traz? O que ela tem para me dizer? E olhar para ela como se ela fosse uma companheira, uma visita que chegou na minha casa e que eu quero conversar com ela no meu sofá. Eu também gosto de utilizar o termo de dissociar-se, né? Se enxergar, puxa, mas eu tô assim, né? Olha só como eu tô down, olha só, nem tive vontade de comer hoje, ou comi demais hoje.
hoje, né? Então se dá conta do que aquele sentimento te leva a fazer. E aí tem um exercício bacana para o pessoal fazer em casa, que é assim, a gente faz diários emocionais, mas como o pessoal, a gente cansa de fazer o diário, o que eu recomendo fazer? Pega uma emoção que te aflige mais, por que é aflitiva? Porque ela não vai embora. Tem 3 que nos visitam direto: ansiedade, frustração. O mal do século. O mal do século, né? A ansiedade, ela é um sentimento de um excesso de estímulos que a gente lida. Ela não é só uma antecipação do futuro, como muita gente traduz. A ansiedade tem a ver com a quantidade de informações que a gente tem no nosso campo mental. Quantidade de janelinhas não fechadas que a gente tem na nossa tela mental. Então, ansiedade. Frustração, que vem de uma sensação de que eu queria ter conseguido e não consegui, uma expectativa elevada que eu frustrei, né? Então, frustração. E a terceira é a insegurança, a sensação de que eu não sou bom o suficiente para. Qualquer dessas 3 que eu pegar, seria legal eu finalizar o meu dia me perguntando: eu senti isso hoje? Quanto disso eu senti de uma escala de 0 a 10? O que eu estava fazendo? Qualquer dessas emoções que eu pegar de base, finalizar meu dia me perguntando, como se eu fosse um observador da minha própria história naquele dia, eu já estou fazendo esse contato. Eu já estou possibilitando maior consciência emocional. Depois eu posso tentar ressignificar, modificar, mas eu não deveria ter medo de acessar essa informação. Isso é muito legal. E tem também, eu gosto muito daquele exercício que está nas redes sociais. Hoje em dia as redes sociais, elas são muito positivas e são muito ruins, dependendo da forma como a gente enxerga. Que é aquele card que as pessoas publicam nas redes sociais, eu já publiquei algumas vezes, que é: você já agradeceu hoje? Ah, pois é. Porque às vezes a gente não agradece por coisas mínimas e que são básicas. Tá vivo, por exemplo, Exato. É uma delas. Somos todos sobreviventes a partir daquilo que a gente vê hoje nas ruas e violência e tudo mais. Somos sim. Porque são milhares de casos que a gente fica sabendo, milhares que a gente não fica sabendo, de coisas ruins que acontecem e geralmente, com a grande maioria da população, graças a Deus, você chega de noite na sua casa, você deita a cabeça no travesseiro e vai dormir e vai acordar amanhã de manhã. Então, às vezes, as pessoas esquecem de fazer esse exercício que é bem simples. Você já agradeceu hoje? E ainda eu achei muito legal tu comentar isso. Isso é uma segunda ponte de gestão emocional. A manutenção de emoções positivas. Gratidão, esperança, amor, bondade, compaixão, orgulho de si mesmo. Quanto dessas emoções você já experimentou? E quanto você experimentou nessa semana que você reteve? Então a pergunta pelo que agradeci hoje é: que parte da minha vida hoje eu apreciei? Porque a gratidão é uma emoção de apreciação. Quando eu estou grato, eu aprecio o que eu sou, o que eu faço, até onde eu vim. E eu paro de me comparar com os outros, que é um outro problema, né? As pessoas ficam sempre se comparando. E tem outra, Alessandra, com o que você disse me remeteu. Eu vou entregar aqui algo muito legal que se realiza em alguns workshops e alguns treinamentos, que eu chamo, é outro nome, tá? Mas eu chamo de forma mais simples, que é o autoabraço. Nós nunca paramos, ou quase nunca, ou nem sempre, para não ser definitivo, nós olhamos para dentro da gente. Puxa, Fabiano, hoje você fez um dia legal. Isso. Né? Alessandra, para lá. Alessandra, hoje que bacana que você fez pelos outros. Enfim, a gente não tem esse hábito. É verdade. As pessoas não têm esse hábito. Eu não tenho esse hábito. É difícil nós criarmos esse hábito mesmo tendo um certo conhecimento. A gente está sempre, né, tendo que... Sempre se sentindo em déficit consigo mesmo ou com a vida. Ou a vida contigo, né? Eu brinco que inteligência emocional, PNL, é que nem banho. Né? Se você não tomar diariamente o seu banho, você vai ficar... Não tomar banho, vai ficar sujo. E se não dotar-se de conhecimentos, de até técnicas de inteligência emocional, a gente também vai acabar deixando de lado para nós mesmos. Quando nós estamos fazendo um trabalho aqui, apresentando, você trazendo esse conhecimento para a gente, você também está falando para você. Com certeza. Isso é muito legal. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, é uma troca. Exato. Ensinar é um processo de aprendizado e estar ali com os alunos, ou mesmo quando eu sou aluna, quando eu vou para fora, aprendo com os meus mestres, né? A gente descobre que tem tanto a aprender e não com uma sensação de, eu não sei nada, mas com uma sensação de ser um eterno aprendiz lá, que nem dizia a música, né? É verdade. A beleza de ser um eterno aprendiz, de si mesmo e da vida. Que legal.
Alessandra, muito obrigado pelos ensinamentos. A partir obrigada. Muito obrigado pela presença aqui no Obrigada, Fabiano. Parabéns pelo programa. programa. Temos mais oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigada. Alessandra Gonzaga, Master Coach em Inteligência Emocional, idealizadora do Conexão IE. Como é que faz mesmo? Conexão no IE? Facebook, @Conexão IE. O site é conexãoie.com.br. A gente também tem o Instagram Conexão IE. Que legal. Obrigado mais uma vez pela presença. Ela que também é autora dos livros Conexões Inteligentes e A Voz do Self. Obrigado à nossa equipe técnica aqui no estúdio, com o Walter Castanho, o Beto Tormes e o nosso Barone lá na Central. O pessoal da câmera 3 aqui também no meio está sempre com a gente. A Alex Ventura e a Nina Chari na produção. Semana que vem tem mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Você participa também através da hashtag RDC Inteligência Emocional e assiste esse programa também no Facebook, no Twitter, no YouTube, sempre com RDC TV Digital. Procura lá que você vai encontrar. Muito obrigado, um grande final de domingo, gratidão a você e você também tem a gratidão de você mesmo. Uma grande semana pela frente. Até semana que vem, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.